E aí pessoal, tudo bem? Meus irmãos, vamos lá. Deixa eu chegar a Nossa Senhora Aparecida aqui pro lado, porque senão pode acontecer um acidente, né? A gente não quer. Bom, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre a Bíblia. A gente vai trazer uma contextualização geral, de forma geral, para que vocês tenham conhecimento de todos os assuntos que permeiam a palavra de Deus, e aí sim, adentrar aí aos versículos, aos seus ensinamentos, meditar em cada versículo, em cada ponto da palavra do Senhor. Né? Então vamos começar junto nesse vídeo aqui. Primeiro explicar como é que vai funcionar a metodologia. Serão 4 vídeos, para que não fique muito complexo nem muito grande, para que a gente entenda essa contextualização. Então, no nosso bate-papo inicial, né, que é o tema agora, é importante a gente entender que a Sagrada Escritura, ela é a palavra viva de Deus, né? E ela é um universo encantador, porque à medida que você se aprofunda, né, nos seus versículos, nos seus ensinamentos, você pode entender toda a sua gênese, toda a sua complexidade, né? E dessa maneira você pode inteligir a mensagem do Pai ao seu povo, que somos nós, de uma maneira mais, não correta, né? Mas de uma maneira com que ela lhe traga algo. Não pode ler a palavra de Deus como um livro, né? Vou pegar um livro aqui e vou ler, não é assim. Você tem que pegar nessa edição aqui, belíssima aqui da Bíblia de Jerusalém, fantástica, você tem que pegar e ler com seu coração aberto, rezando, né? Fazendo uma oração pessoal, para que ela te traga alguma mensagem e de que alguma maneira ela te coloque no caminho que Deus escolheu para você, né? Mas de uma maneira perene, né? Não dá para você ir caminhar um pouquinho com Deus e deixar de caminhar, né? Isso tem que ser um processo perene, né? Até como a gente aqui falando de catequese, né? que é um dos temas da catequese, a catequese ela é um processo perene, né? Catequese quer dizer catequizar, quer dizer ecoar a palavra de Deus. Então a palavra de Deus não ecoa hoje e ecoa amanhã, ou só daqui a um ano, ou só daqui a 6 meses, né? Ela acontece, tem que acontecer todos os dias pelo resto da sua vida, né? Então catequese é um processo que vai acontecer pelo resto da sua vida enquanto cristão, onde você vai aprender, aprofundar, conhecer, entender aquilo que Deus quer para você e para mim, obviamente. Então vamos lá. Nosso primeiro tema, a gente vai contextualizar a Bíblia, né? Vamos entender a sua gênese. A palavra Bíblia, né? Óbvio que todos sabem, que se não sabem, né, mas a grande maioria, que significa livros, biblioteca, né? Mas a origem da palavra é do grego, biblion, que significa biblioteca ou conjunto de livros, né? Onde Deus nos falou. Olha só a profundidade dessa frase. Vou ler aqui na íntegra. Deus nos falou usando a nossa linguagem para promover conosco uma comunhão de vida. É um negócio assim de arrepiar, sensacional. Deus nos fala através da nossa língua, de uma forma de entendermos, para que Ele promova conosco uma comunhão de vida, né? É algo realmente de uma espiritualidade gigantesca, né? Então, para podermos finalizar essa contextualização, podemos assim dizer que a Bíblia é um conjunto de livros sacros contendo todo o plano salvífico para cada um de nós. E os escritos da Bíblia, né, vão permear toda a nossa história de salvação. E além da história, de permear a nossa história de salvação, do plano salvífico, né, na Bíblia também está contido nela a missão que o Filho entrega para cada um de nós, né,
que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então é importante que você medite esse capítulo de Marcos, está lá no capítulo 16, e aí eu só grifei ali o versículo 15, né? Que é ide a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu já falaram que a gente não ia meditar, mas só para a gente meditar um pouquinho essa passagem, quando ele fala em pregar, não é só falar, é trazer aquele entendimento para você e aquilo trazer aplicabilidade na sua vida, né? Não adianta você falar e você não praticar. É importante falar, claro, mas é importante você estar vivenciando aquilo, né? Senão também não adianta. Não é fácil? Obviamente que não, mas lembra que a gente fala de permear, de ecoar, de continuar, né? Como diria São João Paulo II, né? Santo é o pecador que não desiste. Então, sejamos firmes e determinados. Bom, depois que a gente contextualizou, o nosso próximo tema é a tradição oral. E é super importante, o magistério da igreja acredita, né, e que essa forma que iniciou como esse processo de evangelização. Né? Porque a maioria dos escritos bíblicos, antes de serem redigidos, eles foram transmitidos oralmente, né? Então, não dava, a escrita não é como hoje, né? Que a gente chega aqui e escreve ou digita no computador, não era assim. Poucos tinham acesso a esse tipo de tecnologia na época, né? Como escrever, aonde escrever, não era tão simples assim. A gente não está falando de há 500, 600 anos atrás, a gente está falando de 2.000, 2.500 anos, né? Tem escritos, vocês vão ver mais à frente, tem escritos aí, se não me falha a memória, nós vamos aprofundar um pouquinho sobre isso, né? São dados curiosos. Se não me engano, o livro de Amós foi escrito 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos, eu acho que é essa data. Lá na frente a gente confirma, vamos esperar mais à frente. Então, assim, é assim que funcionava, né? Essa transmissão oral. Para que a gente entenda um pouquinho disso, né? É comum a gente visualizar algumas imagens da Bíblia, né? Você vê Abraão, alguns personagens, né? Abraão, Isaac, Davi, eles pregando para algumas pessoas, o próprio Jesus, né? Propriamente dito, Jesus, ele pregando, né? Então, quando Jesus pregava, ele não tinha alguém fazendo uma ata, obviamente que não. O que tinham eram servos, discípulos, apóstolos, ouvindo atentamente cada palavra que Jesus ali os ensinava. E depois isso era feito através de transmissões, né? Que são transmissões orais, né? Que essa tradição, essa palavra tradição, ela vem do latim, significa tradere, né? E o que é isso, né? Tradição, a gente tem até aquela coisa de tradição de passar de pai para filho, aquela coisa toda, né? Mas tradição, na verdade, é o movimento de comunicar-se continuadamente no transcorrer dos tempos, passando a mensagem de geração após geração. E para que essa tradição, né, essa transmissão aconteça, precisa ter um emissor aqui, precisa ter um receptor e precisa ter a mensagem. Simples assim. O problema, né, ou a grande dificuldade disso, é que você se mantenha firme, mantendo na máxima amplitude o conteúdo dessa mensagem, né? E aí os padres do início, no início da igreja primitiva, né, dizia que ali havia a ação do Espírito Santo. Porque como poderia, né, alguém, é impensável, né, somente com a ação do Espírito Santo,
que um homem consiga passar uma mensagem aqui, outra mensagem ali, para um grupo aqui, um grupo ali, e manter essa como é que a palavra que me fugiu, manter o conteúdo, né? Mantendo o conteúdo, né? Sem que se perca. Obviamente perdeu uma ideia aqui, outra ali, uma vírgula, mas a mensagem se manteve íntegra na grande maioria das vezes, né? Uma outra coisa que é importante dizer, que durante essa transmissão oral ocorreram, né, algumas desconexões na hora que trouxe para o papel, né, na hora que trouxe a Bíblia para essa ideia que você já conhece. Então, assim, é possível ver alguma falta de ordem cronológica, né? Eu peguei aqui um exemplo que um exegeta nos trouxe, em Gênesis 17, 25, Ismael era um rapaz de 13 anos ao ser circuncidado. 4 capítulos depois, em Gênesis 21, versículo 14, Ismael ainda era uma criança de colo. Então essa desconexão a respeito do tempo é possível que aconteça porque, de fato, não teria como deixar de evitar esse tipo de desconexão, porque a Bíblia não era escrita, né? Ela era transmitida oralmente, como a gente está citando aqui o exemplo da tradição oral, que nada mais é que a transmissão da palavra de Deus, né? E uma outra coisa que a gente precisa compreender, né? Que os grandes fatos, né, aqueles fatos fundantes, né, ou os fatos que desencadearam o efeito na história de um povo, então eles sem que houvesse essa metodologia, mas eles criaram uma pedagogia, né? Então eles tinham fatos vividos, depois de fatos vividos viraram fatos narrados, né? Primeiro você vivencia, né? Depois você narra para trazer conhecimento, né? E para você gerar conhecimento e expectativa também para quem ouve, né? Porque quem ouve não quer só conhecimento, aquilo te gera uma expectativa. Então você vivia os fatos, você narrava os fatos e depois esses fatos foram descritos, né? Foram redigidos na escrita, né? E trazendo aqui uma frase que é uma máxima, né, da Igreja Católica, né, da nossa igreja, dizer o seguinte, né? A Bíblia foi escrita a 2 mãos, né? A mão do Senhor e a mão dos seus servos, profetas que a escreveram, né? Nada disso, né? Nada do que está aqui veio de uma história, da cabeça de um dos servos, né? Como eu disse, essa metodologia, né, foram fatos vividos, né? Esses fatos foram narrados, depois foram escritos. Então, se a gente pegar uma história da Bíblia, né, que é uma história muito conhecida, né? Por exemplo, aqui a parábola do filho pródigo, né? Então, havia ali, quando Jesus conta essa parábola, né, haviam pessoas vivenciando aquela história. Eles vivenciam aquela história, né? Depois, eles narram aquela história para trazer para aqueles que ouvem a mesma sensação que eles sentiram, né? Que foi a de conhecimento, de entendimento, de compreensão e de expectativa de uma vida melhor, de uma vida plena, né? E depois que eles narram esses fatos, alguém ou um deles coloca isso, redige a escrita para que isso chegue até nós, né? Então é importante que nesse momento, onde da vivência do fato para a narrativa do fato, ali a ação do Espírito Santo. Por quê? Porque esses apóstolos, esses discípulos, esses servos, quando narram esse acontecimento, eles narram de uma maneira, espiritualmente dizendo, né,
de uma maneira a nos trazer a compreensão, o entendimento da nossa fé, né? Da nossa vida, né? Porque senão fica muito vazio, né? Parece que eu peguei um livro e estou lendo, não é isso, né? É a vivência, é tudo aquilo que ela nos traz, né? Às vezes é até difícil achar palavras, né? Porque é igual teologia, né? Quando eu sou estudante de teologia, eu não gosto de falar que teologia, se você pegar o sentido literal da palavra, teologia é a ciência que estuda Deus. Eu gosto de uma visão mais antropológica, né? Ele vai estudar a tua relação com Deus, né? Parece que Deus virou um objeto de estudo, não é isso? Tá? Então, continuando, nosso próximo tema é mundo bíblico. Isso é um assunto bastante interessante, porque as narrativas da Bíblia aconteceram, né, principalmente no Antigo Testamento, numa região muito peculiar, né, que é ali no Egito, Palestina, Mesopotâmia, Ásia Menor, um pouco na Grécia, na Itália, obviamente. E a Bíblia foi escrita há mais ou menos 2000 anos atrás, os escritos neotestamentários, ou seja, o Novo Testamento, e os escritos do Antigo Testamento, que é o Veterotestamentário, foi escrito há mais de 3000 anos. Então, para quando a gente lê, é preciso entender aquele contexto onde a Bíblia foi escrita, né? Como era o ser humano naquele momento, o lugar que ele vivia, né? A cultura que ele vivia. Então é importante que você entenda para você trazer os fatos ali narrados para a tua situação, né? Senão você às vezes pode fazer interpretações equivocadas. E a gente vê isso e a gente vai falar disso mais à frente, né? Não podemos fugir das polêmicas. E aqui, ó, tá vendo? Eu mudei o slide aqui e já está falando desse assunto, né? O magistério da Igreja Católica tem uma gigantesca preocupação com interpretações alegóricas da palavra de Deus, né? Que pode trazer entendimento errôneos, levando fiéis a uma alienação religiosa, né? E a gente vê isso muito acontecer, né? Então, às vezes, aquele que ouve a palavra não está preparado, e aquele que entrega a mensagem também às vezes não está preparado, ou às vezes usa de artifício para trazer algum tipo de benefício. Então, é importante a gente entender aonde a Bíblia foi escrita, né? Em que região, em que tempo, né? Então, assim, só para ressaltar, ela foi escrita ali na região do Mediterrâneo, Egito, Palestina, Mesopotâmia, Ásia, Grécia, Itália. O Novo Testamento há mais de 2000 anos atrás e alguns textos do Antigo Testamento há mais de 3000 anos atrás. Então é importante termos cuidados com os fatos ali narrados para que a gente evite essas interpretações alegóricas, né? Então, só para a gente guardar a mensagem, a gente hoje, nesse vídeo, né, nesse primeiro vídeo, a gente contextualizou, a gente, né, deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos rascunhos, a gente falou um pouquinho sobre como a Bíblia iniciou, né, a transmissão oral, né, tradere em latim, né, que é a tradição oral, né, melhor dizendo, que é a transmissão de forma oralmente, né, e depois a gente contextualizou um pouquinho sobre em que mundo e que época, aonde a Bíblia foi escrita, né. Então, só para a gente guardar a mensagem, fatos vividos, fatos narrados e depois fatos escritos. É isso aí, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo.